Olá, turma! Aula de desenho geométrico do sexto ano. Hoje vamos falar sobre triângulos. Professor William Menezes. Triângulos. Para falarmos de triângulos, precisamos inicialmente recordar sua estrutura. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Observe a figura. Temos um triângulo ABC, os vértices do triângulo A, B e C. Os lados e segmentos do triângulo AB, BC e CA. Os ângulos internos do triângulo A ângulo, B ângulo e C ângulo. Os triângulos são classificados de acordo com a medida dos seus lados e dos seus ângulos. Classificação dos triângulos. A classificação de triângulos em relação aos lados recebe os seguintes nomes: triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Veja na imagem abaixo a representação desses triângulos. Na primeira figura, nós temos o triângulo equilátero. A definição: todos os lados possuem a mesma medida. AB é igual a BC, que é igual a CA. E esse símbolo é chamado de congruência. Então, AB é congruente a BC, que é congruente a CA. O sinal de congruência é a mesma medida, sinal de igual. Triângulo isósceles. Definição: dois dos seus lados têm a mesma medida. AB é congruente a BC. Agora a terceira figura, triângulo escaleno. Definimos que os 3 lados possuem medidas diferentes. Então, AB é diferente de BC, que é diferente de CA. Então, equilátero, os 3 lados são iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, os 3 lados são diferentes. Propriedades. Primeira condição de existência. Podemos verificar que sempre é possível construir um triângulo com 3 segmentos dados quando a medida de cada um deles for menor do que a soma da medida dos outros dois. Observe que nós temos um triângulo ABC, onde A é menor do que B mais C, B é menor do que A mais C e C é menor do que A mais B. Na segunda figura, demos valores para essas medidas. Nós temos que 6 é menor do que 4 mais 3, porque 4 mais 3 dá 7, então 6 é menor do que 7. 4 é menor do que 6 mais 3, porque 6 mais 3 dá 9, e 4 é menor do que 9. 3 é menor do que 6 mais 4, 6 mais 4 dá 10, e 3 é menor que 10. Então, o segundo triângulo, ele nos confirma que as medidas estão corretas para a existência desse triângulo. Agora, na figura abaixo, não é possível construir o triângulo, pois A é maior do que B mais C. Observe que B mais C é 2 mais 3, que dá 5, e A medida é 7. Então, não é possível ligar o vértice B ao vértice C. Observe a figura. A medida de um lado qualquer do triângulo é menor do que a soma da medida dos outros dois lados. Construção. Construir um triângulo dadas as medidas dos 3 lados. Construir um triângulo ABC dadas as medidas A, B e C dos lados. Observe que nós temos 3 semirretas, uma chamada de A, uma de C e uma de B. Primeiro passo. Sobre uma reta R qualquer, usando um compasso, marcamos um dos dados, no caso, é o lado de medida A. A seguir, nomeamos sua extremidade B e C. Observe que eu vou fixar a ponta seca do compasso em B e fazer um traço e chamar esse segmento de C, conforme mostra as setinhas. A ponta do grafite, eu marco o ponto C, na minha reta A. Agora que eu já concluí o primeiro passo, fazendo a medida A da base do meu triângulo, agora eu vou com a ponta seca do compasso em B, utilizando a medida C, que foi dada no slide anterior, e vou fazer o segmento de B até o arco com a medida C, conforme mostra a figura. No terceiro passo, eu vou fazer com a ponta seca em C, utilizando a medida B, e vou fazer o arco, e vai encontrar com o arco anterior, onde eu vou ter o vértice A, conforme mostra a figura. Logo, eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C, utilizando a medida A, B e C, que foi dada no slide anterior.
O quarto passo, unimos os pontos de interseção dos arcos do ponto A com a extremidade do segmento BC e obtemos o triângulo ABC procurado, conforme mostra a figura. Então, nós temos o vértice A, B e C em letras maiúsculas e os lados A, B e C em letras minúsculas. Exercício. Construa os seguintes triângulos com as medidas determinadas e depois classifique-os conforme os seus lados. Letra A. Um triângulo ABC com os lados medindo 5 cm, 4 cm e 3 cm. Letra B. Um triângulo DEF com os lados medindo 4 cm, 4 cm e 4 cm. Letra C. Um triângulo GHI com os lados medindo 3 cm, 5 cm e 5 cm. Tchau, turma, e até a próxima videoaula.